Produtividade tóxica. Quem diria que ela é deveras tóxica e que ela acaba com a nossa saúde mental, né? Eu, aparentemente, não diria. Por isso que eu decidi criar um vídeo sobre isso, gravar um vídeo sobre isso num canal que é sobre criação de conteúdo, empreendedorismo e marketing digital. Mas, visto que as pessoas que empreendem, criam conteúdo e trabalham com marketing digital, todas estão sendo tomadas pela onda da produtividade tóxica, acho que sim, é um tema importante pra gente abordar aqui. E aí, pessoal, tava com saudade de mim, faz tempo que eu não crio conteúdo aqui pro YouTube. E agora temos uma novidade, eu vou transformar os meus vídeos em podcast. Então, se você não pode me ouvir aqui no YouTube, você pode me ouvir nas outras plataformas digitais, que eu vou deixar disponível o áudio. Se você tá aqui tendo a sorte de ver a minha linda cara, você tá vendo o meu suporte de microfone super moderno. É porque eu não achei o negocinho de segurar mesmo e eu prendi o imã nessa régua pra ficar mais fácil pra gente conversar, tá bom? Então a gente finge que não tem isso aqui e que eu tô com um microfone podcaster super profissional. Beleza? Então vamos conversar sobre esse tema importantíssimo que regeu a minha vida por muitos anos, na verdade até hoje, desde ali da minha adolescência até hoje, que é a produtividade tóxica. E quantas camadas tem isso e como isso tem a ver com o nosso dia a dia como empreendedores e na criação de conteúdo e em todos os âmbitos que estão aí rodeando a nossa vida nesse momento que a gente vive desse boom de informações e de coisas o tempo inteiro na nossa cabeça. Desde que eu me lembro por gente, eu me cobro muito. É natural da minha personalidade quase me cobrar demais. E eu, graças a Deus, assim, na minha criação, eu não tive tanta pressão em casa, principalmente ele pensando no cenário adolescência, no quesito escola. Mas acho que muito também dessa não cobrança era porque meus pais viam que eu me cobrava o suficiente. Então eles não tinham necessidade de me cobrar, porque eu já tava me cobrando ali mais do que precisava. Então, ali durante a minha adolescência, eu estudei numa escola que tinha uma carga horária pesada. Eu quis me formar com 2 diplomas, então eu fazia o ensino médio brasileiro de manhã e o ensino médio americano à tarde. Eu tive esse privilégio, né, que foi uma coisa sensacional, mas era uma coisa muito puxada, que muitas pessoas não deram conta. Muitas pessoas entraram ali no primeiro ano comigo e pouquíssimas chegaram na formatura, porque era uma carga horária puxada, era difícil. Era um programa que a minha escola comprou, sei lá, se filiou, não sei como fala exatamente, de high school. Então a gente tinha vínculo com uma universidade americana, no meu caso era a Universidade de Missouri. E a gente tinha ali às tardes aulas, todas as matérias que eles tinham lá que a gente não tinha de manhã. Então, por exemplo, matemática a gente não tinha porque a gente tinha de manhã, mas a gente tinha história americana, a gente teve debate, a gente teve oratória, a gente teve saúde, a gente teve história americana 1, 2, 3, teve inglês, mas não inglês tipo aprender a falar, tipo literatura inglesa, literatura americana no caso, mas enfim. Enfim, gente, foi muito legal, foi uma experiência sensacional, mas isso me demandava uma carga horária gigantesca. E eu nunca gostei, eu nunca aceitei fazer as coisas meia boca. Eu não queria estar ali, pra fazer mais ou menos. E isso me sugava. Me sugava muito, me sugava a ponto assim, eu com 15 anos, eu brinco até hoje, mesmo eu trabalhando muito, eu estando aí terminando a faculdade também, levando essa jornada. Agora eu vou casar, então tem mais o casamento que tá entrando como uma demanda que consome meu tempo. Tem o meu apartamento que eu tenho que cuidar, então é mais uma demanda que consome o meu tempo aí. Eu acho que eu nunca tive uma rotina tão pesada quanto a que eu tive em 2019. Em 2019, eu tava ali no auge dos meus 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do high school, porque o high school a gente começava um ano antes, né? Que eles têm um ano a mais lá de ensino médio. E simplesmente eu saía da minha casa, tipo, 6 horas da manhã, 6h30, e eu voltava pra casa 9 horas da noite. Por aí, dependendo do dia. Tinha dias que eu chegava 6, 7, mas vários dias da semana eu chegava 9 da noite. E isso não é normal numa rotina de uma pessoa de 15 anos, né? Na maioria das pessoas, pelo menos. Eu estudava de manhã, aí eu almoçava na escola, ficava à tarde, tipo, o período de almoço que eu tinha ali fazendo lista de exercício, estudando e fazendo coisa, porque tinha isso também, toda terça ou toda quinta, não lembro exatamente, eu tinha prova na escola à tarde, então era uma tarde inteira de provas, a gente tinha 4 provas por tarde, sim. Tô compartilhando um pouco dessa jornada, porque pensar em produtividade tóxica, que foi um tema que eu achei muito importante trazer pra gente conversar, me fez refletir muito sobre onde iniciou esse processo na minha vida. E, no geral, eu sempre me cobrei muito com a parte acadêmica. Eu nunca gostei de ser uma aluna
nota 7, nota 8, eu sempre quis ser aluna 9 e 10. E então começou muito cedo na realidade. Mas agora, refletindo, de fato, esse ano foi o ano mais puxado da minha vida. E aí, então, assim, era uma rotina insana. E aí eu saía de lá, eu ia pra academia, porque era o único horário que eu tinha pra treinar, tipo, 7 horas da noite, mais ou menos, a hora que eu saía da escola, eu ia pra academia, aí tal, eu chegava em casa, comia, dormia tarde, 6 horas no outro dia, saindo de casa novamente. Então, assim, foi um ano muito puxado, foi um ano muito exaustivo, mas foi um ano muito legal também, porque eram as responsabilidades que eu tinha, era estudar, era uma coisa, enfim, mas foi importante. E aí, desde aí, as coisas não diminuíram o ritmo, né? Teve ali um período que diminuiu na pandemia, que foi até muito bom pra mim. A pandemia não foi muito bom pra mim, não. Mas, assim, essa falta de cobrança ali em alguns quesitos, aula online, me fez deixar de ser uma pessoa tão neurótica com o estudo. Mas não fez me deixar de ser uma pessoa neurótica, tá? Então, ali naquele momento da pandemia, eu dei uma relaxada, não ligava muito, fazia de qualquer jeito, porque era tudo remoto, né? Mas não deixei de ser uma pessoa neurótica. Aí, vindo pro meu cenário atual, estou no último período da faculdade, tenho uma empresa. A minha empresa, hoje, eu tenho funcionários, eu tenho pessoas que precisam de mim, eu tenho clientes que eu tenho que atender, eu tenho alunos de mentoria, eu dou palestra, eu crio conteúdo. E eu não posso deixar, por exemplo, de criar conteúdo, porque é o cerne da minha empresa, é a minha coisa mais importante. Eu li, depois eu vou até pegar para mostrar para vocês, o último livro que eu li chama A Única Coisa. E esse livro, ele fala sobre muito sobre refletir qual é a coisa que faz mais diferença, qual é o denominador ali, o fator daquela equação que vai fazer mais diferença no seu negócio. E para mim, hoje, no meu negócio, esse fator é a criação de conteúdo. Então, eu preciso criar conteúdo, não é só, eu gosto, eu acho legal, eu sou uma pessoa exibida, criativa. Não, eu preciso, além do que eu gosto. Então, eu não posso deixar isso de lado. E por muitas vezes, foi isso que eu deixei de lado quando a pressão aumentava. E aí, desde esse pós-pandemia, que eu dei uma relaxada, voltei, relaxei, eu passei por muitas fases. E aí, nessas fases que eu me pego refletindo, como será que tá aí com você? E eu tô compartilhando toda a minha história, não pra ficar falando de mim sem sentido, e sim pra você refletir também do que você tá passando por aí. Porque eu passei por muitas fases assim, eu tava muito intensa com as coisas, eu fico muito, muito intensa. Intensa a ponto de eu acordar 5 horas da manhã e ficar sem parar, comer na frente do computador até na hora de sair pra faculdade, ir pra faculdade com o computador, continuar trabalhando durante a aula e passar períodos assim e achar que tava normal. E aí, de repente, eu passava tipo 15, 20 dias, um mês assim, e a minha energia caía lá embaixo e eu ficava num estado quase depressivo. Aí eu passava mais 15 dias, tipo, trabalhando pouquíssimo, sem conseguir atingir as coisas direito, só querendo ficar deitada. E eu passei por esse processo ao longo desse último ano várias vezes. E agora eu estou me vendo voltando para uma rotina ativa. E aí a primeira coisa que aconteceu quando eu fiquei bem, passou esse período assim meio que eu fico às vezes, quando eu tô muito intensa em alguma coisa, a primeira coisa que passou foi, eu não quero ficar ruim de novo. Eu não quero atingir, conquistar, gravar e ter mais cliente e aumentar meus seguidores e conseguir compartilhar coisas legais com as pessoas para daqui a um tempo eu ficar mal de novo. Para daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 15 dias, dependendo da intensidade, ou até mais rápido, eu ficar naquele estado depressivo. Gente, eu fico num estado depressivo. Eu fico mal mesmo, assim, tipo, de não ter energia para fazer as coisas, porque eu sugo toda a energia naquilo. E eu fiquei, assim, quando eu comecei a ficar bem, eu comecei a ficar com medo já. Falei, mas será que eu quero ficar bem? Porque se eu ficar muito bem, se eu começar aquela agitação toda, aquela loucura toda, daqui a pouco eu tô mal. E eu não quero ficar mal. Então, acho que eu vou ficar aqui no meio termo, no morno. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não sou uma pessoa muito morna. Eu sou uma pessoa intensa. Então, é difícil pra mim. É muito difícil pra mim. Eu pensei, será que é difícil só pra mim? Duvido. Com certeza é difícil pras pessoas também. Então, eu preciso compartilhar isso com elas, pra elas se sentirem menos sozinhas. E pra eu me sentir menos sozinha também, pra gente conseguir se curar, nos curarmos juntas. Com terapia, tá, gente? Não deixa de fazer terapia, não. No caso, eu não tô fazendo agora, mas já tô buscando. Mas é importante, tá? Eu fiz muitos anos da minha vida e não deixa de fazer terapia. Não quero dizer que você vai se curar com um vídeo aqui de 20 minutos no YouTube. Mas, de fato, deveras, isso acontece. E aí, qual é a questão que eu fico pensando? Por exemplo, essa semana eu tô com uma programação intensa,
tarefas complexas, tarefas longas, coisas que me demandam tempo. Porém, eu estou tentando me policiar para manter um ritmo de trabalho mais tranquilo. Muitas vezes mais tranquilo até do que da maioria dos brasileiros, das pessoas CLT, eu não tenho dúvida disso, tá? Não tô aqui pra falar também que, nossa, eu tenho a rotina de trabalho mais pesada do mundo. Porém, eu estou me esforçando essa semana pra manter esse ritmo mais tranquilo e aí fica aquela dualidade. Ontem eu fiz tudo que eu tinha pra fazer e foi um dia que eu me senti leve. Apesar de eu ter concluído todas as tarefas, eu fui parar de trabalhar tarde, muito tarde, mas porque eu tinha coisas de casa pra fazer, tinha que passar roupa e tal. Mas a parte de trabalho em si, tipo, perto das 6 horas, umas 10, 15 para 6 eu tinha acabado. E eu acabei de uma forma não exaustiva. Eu acabei de uma forma que parecia que os blocos de trabalho ali ao longo do dia foram suaves, assim, que de boa. E aí eu fiquei pensando, nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Nossa, e hoje, tentando seguir a metodologia do meu livro, eu separei 3 horas para trabalhar na minha única coisa, que é a criação de conteúdo. Então, organizei todo o meu planejamento de conteúdo, que é uma coisa que eu não fazia há meses. Eu vou gravando aleatoriamente porque eu foco em todo mundo e não planejo pra mim, planejo pra 50 empresas, não planejo pra mim. Eu fiz roteiro, eu tô aqui gravando, vou gravar Instagram depois disso, vou montar post de LinkedIn, vou fazer aula também de um curso que eu tô precisando concluir, tô com vários cursos comprados que eu não tô conseguindo concluir mais. E vou fazer tudo isso e hoje eu vou ficar até o meio-dia, só que isso é um desafio pra mim, porque eu fico me forçando a fazer coisas que me exaurem. Então eu não gosto, parece que meu cérebro, ele não quer ficar bem, entendeu? Ele não quer ficar chilling, ele quer ficar doido da cabeça. Então isso tá sendo um desafio pra mim. Então eu fico pensando, nossa, vou ficar 3 horas à toa. Eu não tô à toa, eu tô trabalhando para caramba, pra não falar outra palavra. Mas a minha cabeça é assim. E isso, assim, também da minha criação, tipo, meu pai é muito essa pessoa da hiperprodutividade, isso é muito bom pra ele, eu vejo que ele se dá super bem com essa rotina, mas por muito tempo, a rotina dele era uma coisa que me prejudicava, porque eu via o tanto que ele se esforçava, eu pensava que, tipo, eu tinha que fazer igual, eu tinha que fazer igual, eu tinha que fazer igual, ou às vezes, tipo, que eu tava lá de férias da faculdade, agora ele não faz mais isso, graças a Deus, porque eu não trabalho mais com ele, mas eu trabalhava com ele acordava eu, tipo, 6 horas da manhã nas férias, sabe? Eu não acordo tarde. Tipo, o meu acordar tarde de férias é, tipo, 8 horas, no máximo. Mas mesmo assim, entendeu? E aí isso me deixava sobrecarregada. E aí eu aprendi a me sobrecarregar. E o meu pai também evoluiu muito nisso, ele está estudando muito sobre gestão de tempo, sobre tudo isso. E eu vejo como ele mesmo tá muito mudado. Eu fui agora em julho lá. Percebo que a rotina, a dinâmica familiar deu uma mudada grande. Mas isso me afetou muito na minha infância. Não tô botando a culpa nele também não, tá? Porque eu acho muito bonito o esforço e tudo que ele faz. E eu gosto, essa é a questão. Eu sou pirada. Por isso que eu falo que eu sou doida da cabeça. E que eu quero achar doidinha da cabeça, igual eu. Porque eu acho legal me sentir exausta. E, gente, isso é péssimo. Então, resumidamente, eu falei 10 minutos, sei lá quantos minutos já eu falei. Pra falar que nós não devemos achar legal. Ai, tá quase caindo meu microfone. Nós não devemos achar legal ficar exaustas, tá? E não é normal viver ciclos de altíssima produtividade, exaustão e depois semi-burnout, depressões, sei lá o que é o que eu vivo, não sei. E isso não é normal. E a gente precisa se cuidar, porque a gente só tem esse momento, a gente só tem essa vida. E eu fico assim, por exemplo, eu gosto de correr no parque. Eu não vou correr durante a semana, porque eu acho que vai levar muito tempo. Sendo que não vai levar quase tempo a mais nenhum do que o tempo que eu vou na academia, porque eu moro pertíssimo do Ibirapuera. Mas a minha cabeça é leve. Eu não... Às vezes eu tenho tempo, que nem nesse semestre, eu tô tendo menos aulas, porque é o último semestre, eu tenho 2 dias sem aula. Terça e quarta eu não tenho aula. Eu poderia encontrar uma amiga, mas a minha rigidez cognitiva me impede. E aí eu fico, não, eu vou ficar em casa, porque é quarta-feira, como que sai de quarta-feira não dá. Então eu tenho muito isso. E é um processo que eu preciso construir. É um processo que, assim, tem etapas. Então, por que eu trouxe esse assunto também pra vocês, né? Pra não parecer que é só, nossa, um diário, um desabafo eterno aqui. Eu trouxe esse assunto porque muitas pessoas sentem isso com a criação de conteúdo. Vocês estão exaustos dos seus respectivos trabalhos, tem a sua casa pra cuidar, muitas vezes tem filho, tem marido, tem XYZ responsabilidades, e ainda vem uma querida da internet, no caso eu, falar pra você que pra você vender, pra você crescer o seu negócio, você precisa criar conteúdo. E de fato, você precisa. E de fato, eu entendo também que você acha isso um bode, que você não quer fazer isso. E é por isso que eu
tento todo dia trabalhar e refinar mais a minha metodologia de criação de conteúdo, porque ela é focada em você. Hoje todo o meu trabalho ele é focado em pequenos empreendedores, em profissionais autônomos, em pessoas com multitarefas, independente do que você faça. Eu uso esses termos porque normalmente essas pessoas são multitarefas, mas é focado em pessoas multitarefas, porque a criação de conteúdo ela pode ser leve. Tanto que assim, você pode olhar lá meu Instagram, YasminToledMKT, todas as minhas redes sociais. Mas se você olhar meu Instagram, todos esses períodos que eu passei, eu não fiquei sem gravar. Na última semana não saiu vídeo, porque eu operei o siso, fiquei inchada, eu não tive tempo de gravar com antecedência. Mas eu mesmo, quando eu tô exausta, eu consigo vir aqui, pegar a câmera e gravar. Por quê? Porque eu treinei o meu olhar. Eu tenho um olhar clínico para ideias de conteúdo. Eu tenho um olhar estratégico para saber o que vai converter com o meu público. E eu também criei mecanismos que me geraram facilidade em todo o processo de criação de conteúdo. Então, desde a ideia, como eu falei, até pegar, gravar de uma forma fácil, saber conduzir, saber conversar, saber falar facilmente, até a execução da edição e a postagem e conduzir isso ali na rede social. Então, isso pra mim é uma coisa que ficou leve. E aí eu estou ajustando as outras pontas da minha rotina pra ter uma rotina mais leve no geral, que vai ser uma meta minha. Ano que vem minha rotina vai mudar muito, né? Eu vou me mudar, não vou morar em São Paulo, eu vou estar casada, então assim, eu vou ter uma outra vida e a minha meta é conseguir aproveitar. Porque hoje, morando sozinha, eu sinto que eu não aproveito tanto a minha vida de segunda a sexta. Eu fico muito focada e aproveito de fim de semana. E ao mesmo tempo que isso é cansativo, eu penso também que é uma fase. Eu estou na minha idade, nos meus anos mais produtivos. Eu preciso usar mais dessa energia agora pra hora que eu chegar lá nos meus 30, 35 anos, eu tá mais de boa mesmo. Eu tá podendo trabalhar menos mesmo. Então, ao mesmo tempo que é cansativo, é que eu quero encontrar um equilíbrio. Eu também acho que é o momento de eu investir mais em mim. Porém, eu não preciso ficar doente pra isso. Eu quero investir mais em mim, eu quero ter uma vida mais tranquila, mas eu quero fazer isso de uma forma saudável. Eu quero fazer isso de uma forma legal. Então eu quero aprender também, um dos motivos que eu quero desconstruir essa rotina é que eu quero aproveitar melhor a minha vida no que vem. Eu quero aproveitar o tempo de qualidade que eu vou ter com meu noivo, futuro marido aí, que no caso, na ocasião vai ser marido. Eu quero saber viver a minha vida ali todos os dias e ter paz mental com isso. E eu quero te ajudar a viver isso também. Quero construir essa jornada junto com você. E eu quero, além de construir essa jornada junto com você, eu quero te ajudar a colocar a criação de conteúdo nisso. Porque a criação de conteúdo é uma das coisas que pode te ajudar a diminuir esse tempo de execução. Porque é um dos fatores principais que vai fazer com que o seu negócio cresça. O seu negócio crescendo, você consegue você ter uma boa gestão, né? Você ali aprendendo a gerir bem o seu negócio, que eu acredito que você já saiba, você vai sair do operacional e entrar mais no estratégico. E aí, com isso, você vai conseguir ter uma rotina melhor, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, a criação de conteúdo, ela também tá, no meu ponto de vista, e nos resultados que eu tenho, que os meus clientes têm, diretamente ligada à sua qualidade de vida. Então, a minha missão é te ajudar a colocar, a criação de conteúdo dentro da sua rotina, tá? Esse é o método que eu desenvolvi e eu quero te ajudar. Então, se inscreve aqui no meu canal, dá like nesse vídeo, envia esse vídeo para uma pessoa que também é maluca das ideias e também vive essa produtividade tóxica, porque eu sinto que a produtividade tóxica foi um tópico muito falado e agora parece que eu não tô ouvindo mais tanto. Será que perdeu o hype? Será que não está dando mais retorno financeiro para as pessoas? O que será que está acontecendo com a produtividade tóxica, burnouts e coisas e afins? Então, encaminhe esse vídeo para uma pessoa que você conhece que também está passando por isso. Me acompanhe em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque é onde eu tô todos os dias te ensinando, onde eu tô todos os dias te ajudando de forma gratuita, tá? Yasmin, você tá falando tudo isso sobre criação de conteúdo para vender. Sim, eu tenho coisas para te vender. Eu tenho serviços para te prestar e produtos, infoprodutos para te vender. Mas não, eu tô te oferecendo meu Instagram, que é uma porta de entrada gratuita. É um lugar ali onde você vai conseguir ter acesso sei lá, tem mais de 400 posts no meu Instagram, eu acho, e é tudo pra você. É tudo pra te ajudar e pra gente crescer juntos. E se você tem indicações de livros, podcasts, coisas que você acha que faça sentido pra esse momento que eu tô vivendo, me manda também, vamos conversar. E óbvio, né? Como eu já falei, se inscreve no canal, porque eu preciso que você se inscreva pro canal crescer e a gente ajudar mais pessoas. Dá like nesse vídeo, manda pras pessoas, vai me procurar nas outras redes sociais e eu volto semana que vem com algum assunto, espero que menos pesado e
um vídeo num modelo menos desabafo. A não ser que vocês gostem, deixa aqui nos comentários também. Vocês preferem os vídeos práticos, com dicas práticas, ou vocês gostaram mais desse modelo desabafo? Vocês me contam e a gente continua na próxima semana. Beijo!